Olá, amigos da TV Justiça. Começa agora mais uma edição de Justiça em Foco. Você já sabe, é o programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais e das instituições jurídicas de todo o país. Hoje nós vamos conhecer uma das funções essenciais da Justiça, a Defensoria Pública. Aqui nos estúdios da TV Justiça, o Defensor Público Geral do Estado de Goiás, João Paulo Brezinski da Cunha. Primeiramente, como sempre, vamos conhecer a trajetória profissional do defensor. João Paulo Brezinski da Cunha é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Goiás, especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Academia de Polícia Civil do Estado de Goiás e em Práticas Pedagógicas e Docência Universitária pelas Faculdades Alves Faria, ALFA. Também é mestre em Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas pela ALFA e doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, de Buenos Aires. João Paulo Brezinski atuou como professor e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica das Faculdades Alves Faria. Ocupa o cargo de Defensor Público Geral do Estado de Goiás desde junho de 2011. Doutor João Paulo, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o atendimento ao convite da TV Justiça para que possamos passar as informações aos telespectadores a respeito, especificamente aqui no caso, da Defensoria Pública. Começando com uma pergunta já tradicional. Por que a escolha do direito? No seu caso especificamente, houve alguma influência familiar, ainda que indireta, não é isso, doutor? Na verdade, meus pais não atuam nessa área jurídica, né? Minha mãe é da área de educação e meu pai da área de economia, mas eu tive alguns parentes, meus avós de ambos os lados foram advogados, meu avô paterno procurador do INSS, da Previdência, e alguns tios, inclusive, no Ministério Público, então com certeza isso influenciou na escolha da profissão e da carreira. No caso, nós temos entrevistado desembargadores, magistrados, membros do Ministério Público aqui na TV Justiça, há situações variadas em relação a esses momentos de escolha da carreira. Então, nós já conversamos com juízes que, mesmo na época da faculdade, ou até mesmo antes, já tinham intenção de desempenhar uma função judicante, de serem magistrados. No caso da Defensoria Pública, já havia uma intenção específica de atuar nesse ramo, ou mesmo na advocacia, já na época da escolha da profissão? Desde meus tempos de acadêmico, eu tinha a convicção que seria advogado, né? E, sobretudo, porque desde o início comecei a trabalhar em escritório de advocacia, né, na área que eu tenho maior foco hoje, que é a área agrária, e por alguma circunstância também levada pela minha carreira acadêmica, por ter sido coordenador de núcleos de prática jurídica, comecei também a vislumbrar a participação na Defensoria Pública, porque no núcleo de prática jurídica, o perfil dos atendidos no núcleo de prática também é o mesmo perfil da Defensoria Pública. Qual é o perfil de uma pessoa que pode ser atendida pela Defensoria Pública? Nós editamos uma norma no final do ano passado justamente para definir as diretrizes desse perfil. Então, nós tivemos como base, por exemplo, a lei que estabelece a isenção para o imposto de renda, a lei que estabelece isenção para o imposto de transmissão, lei estadual, enfim, atendendo vários critérios desse segmento, nós editamos essa portaria, onde quem preenche o perfil é aquele cidadão que recebe mensalmente o valor igual ou inferior a 3 vezes o salário mínimo. Ou seja, é um tipo de prestação, digamos assim, de serviço, essencialmente, não do ponto de vista da expressão em relação ao funcionalismo, mas é uma prestação de um serviço público, essencialmente, a Defensoria. Sim, a prestação de um serviço público é o único meio que o cidadão que hoje não tem condições de suportar o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, é o único meio que ele tem para ter a prestação jurisdicional
prestada a um caso concreto, às suas necessidades. Exatamente por conta disso, mais até do que a advocacia, que exige uma determinada vocação no sentido da defesa de um determinado cliente, de um encaminhamento de uma tese defensiva aos tribunais, no caso específico, por conta dessa exigência de que o perfil de quem será defendido tem de ser de uma população, digamos, carente, isso também exige um pouco mais de vocação por parte de um futuro defensor, por exemplo? Sem dúvida alguma. Inclusive, durante o processo de seleção dos advogados que hoje atuam na Defensoria, e um dos critérios na própria prova oral do concurso da Defensoria é analisar justamente esse perfil. Tem que ser uma pessoa muito mais paciente. As pessoas que serão atendidas pela Defensoria, em regra, têm uma pequena dificuldade em esposar as razões da sua resignação, da necessidade de estar buscando o Poder Judiciário, e esse defensor ele tem que realmente externar essa maturidade, essa confiança para poder entender a angústia da parte e conseguir prestar esse serviço essencial e fundamental, necessidade do exercício da própria cidadania. Esse exercício de, acho que podemos dizer assim, desta sensibilidade que é exigida por parte de quem desempenha essa função, pelo que o doutor já disse, ela já é perceptível, já se pode ter um contato com isso já a partir do próprio banco da faculdade, a partir do contato com a população carente nos estágios, especificamente nesse tipo de atendimento que é realizado pelas próprias universidades. Sem dúvida. Eu, como coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, acompanhei uma série de atendimentos dos alunos e conseguimos identificar ainda naquela época esse perfil, alunos que têm o perfil de poder atender esse tipo de cidadão que tem uma carência um pouco maior do que os clientes normais que buscam a tutela jurisdicional. Para esse estudante pode ser um momento chocante, de acordo com o caso que ele se depare, por exemplo, de uma pessoa com uma situação extrema, às vezes de extrema carência? Existem casos realmente, sobretudo casos de guarda, né? A briga entre mãe e pai, e naquele momento nós acabamos conhecendo efetivamente a carência de cada um deles, porque temos que demonstrar para um ou para outro lado quem tem as melhores condições para poder criar aquela criança, não só financeiras, mas psicológicas, etc. Então, acabamos conhecendo um perfil realmente, em alguns casos, muito, muito carentes, muito tristes. Sem dúvida, uma tarefa difícil sobre a qual nós continuamos falando no nosso programa Justiça em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo, doutor João Paulo, e daqui a pouco nós voltamos com mais detalhes a respeito dessa importante função essencial, a justiça. Hoje, o nosso entrevistado é o defensor público-geral do Estado de Goiás, doutor João Paulo Brazinski, com quem nós continuamos a conversar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui na TV Justiça. Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o Defensor Público-Geral do Estado de Goiás, Dr. João Paulo Brazinski da Cunha. Pois é, Dr. João Paulo, como já dissemos no primeiro bloco, existe um perfil necessário daquela pessoa que está na perspectiva de ser atendida. Como é que é feita essa triagem? Bom, atualmente nós temos 3 tipos de atendimento. O primeiro atendimento, o segundo e o atendimento final. O primeiro atendimento ele é feito por assistentes sociais e também por psicólogos que fazem toda a triagem, não só do perfil financeiro estabelecido pela portaria para efeito de atendimento pela Defensoria Pública, como também do perfil da própria necessidade da parte. Porque em alguns casos foge da nossa competência, como por exemplo, nós recebemos diariamente pessoas buscando aposentadoria, e essa é uma prerrogativa exclusiva da Defensoria Pública da União. Então, nós estabelecemos esses perfis, né, sobretudo em relação à matéria, porque a Defensoria Pública do Estado, ela atende as áreas civil, criminal e juizados especiais civil e criminal e a auditoria militar. A Justiça Militar, de forma que em algumas outras matérias também a Defensoria foge da competência da Defensoria atuar
nessas áreas. Então, quem faz essa triagem é justamente esse primeiro atendimento. E, em seguida, é encaminhado ao defensor, que vai fazer o atendimento jurídico, diagnosticar o caso e apresentar qual é a solução cabível para uma eventual propositura de ação ou não. No caso do Estado de Goiás, especificamente, nós temos uma defensoria relativamente nova. Essa na lei de criação de 2005, a implantação foi agora em junho de 2011, é isso mesmo? Em maio de 2011. Em maio de 2011. Foi a implantação da defensoria, apesar de que a previsão da necessidade de implantação, ela data de 88 da Constituição Federal. Mas por meio da Lei Complementar número 51, foi estabelecidos os critérios de instalação da Defensoria no Estado de Goiás, mas só efetivamente ocorreu em maio de 2011. Quer dizer, nós estamos inclusive em plena realização do primeiro concurso público para defensores do Estado de Goiás. Durante esse período agora anterior, portanto, como foi feito o provimento dos defensores públicos do Estado? Até a instalação da Defensoria Pública, existia um órgão ligado à Procuradoria-Geral do Estado, denominado Procuradoria da Assistência Judiciária, que já fazia o atendimento da comunidade com um procedimento análogo ao da Defensoria Pública. Para continuar a prestação desse serviço pela Defensoria, depois de sua instalação, foram absorvidos todos os servidores da antiga Procuradoria da Assistência Judiciária para a Defensoria Pública, que hoje são 60 administrativos e 75 advogados que fazem o papel do defensor público. Isso para o atendimento a todo o Estado de Goiás? Não. Atualmente a Defensoria ela está trabalhando apenas na capital e numa cidade polo da região metropolitana de Goiânia, que é Aparecida de Goiânia. E participa de um projeto de defensoria itinerante, um projeto que, aliado à Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado, que presta outros serviços à comunidade de forma itinerante, a Defensoria tem acompanhado esse projeto e feito o atendimento no interior. Mas ainda não se estabeleceu as defensorias no interior, que é um projeto com metas para a instalação esse ano, pelo menos nas 20 maiores cidades do estado. Então, por exemplo, se uma pessoa que se encaixa, inclusive, no perfil da pessoa que pode ser atendida pela Defensoria em uma cidade do interior do estado de Goiás, ela necessita desse tipo de atendimento, o que acontece? Nós temos um convênio que foi firmado pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, por conta da pré-existência da Procuradoria da Assistência Judiciária e que será ratificado pela Defensoria Pública, um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, onde os advogados do interior, nas localidades onde não tem a Defensoria Pública, que prestarem serviços à sociedade com o fim do atendimento à assistência judiciária, eles recebem por esse serviço, uma vez que o juiz outorga o valor correspondente ao trabalho por unidades de honorários dativos. É a chamada advocacia dativa. É a advocacia dativa. E a Defensoria Pública, uma vez constatada a prática dos atos processuais, por meio de uma certidão cartorária, a Defensoria faz o pagamento correspondente a esses honorários. E quando é que é possível a utilização, a aplicação do convênio que trata exatamente da defensoria itinerante? Em que casos isso está sendo aplicado? O roteiro da Defensoria Itinerante ela é estabelecido pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Planejamento. E a Defensoria ela faz o acompanhamento a partir do itinerário estabelecido pela Secretaria, que faz uma prévia análise de qual região está mais necessitada. E, além disso, nós temos um projeto também para esse ano, que é a Defensoria Itinerante, não acompanhando especificamente o projeto da Secretaria, mas um projeto autônomo, onde a Defensoria estará presente em municípios onde sequer comarca existem.
Então nós vamos fazer o atendimento aos finais de semana, obviamente com o contato prévio com as lideranças políticas locais, para que divulgue a existência da Defensoria, a presença da Defensoria naquele final de semana, para aquele atendimento. Mais um intervalo e tem mais detalhes a respeito do funcionamento da Defensoria Pública do Estado de Goiás, na entrevista com o Dr. João Paulo Brezinski da Cunha. Daqui a pouco aqui em Justiça em Foco. Estamos de volta com Justiça em Foco. Nosso convidado de hoje é o Dr. João Paulo Brezinski da Cunha, Defensor Público Geral de Goiás. Agora nós vamos conhecer a história da Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública de Goiás, criada em abril de 2005, só foi instalada em maio de 2011. Funciona no Fórum Criminal, espaço cedido pelo Tribunal de Justiça do Estado, com 135 servidores. Por mês, são cerca de 6 mil atendimentos nas áreas civil, família, criminal e juizados especiais. Tradicionalmente, há uma demanda por parte da Defensoria, como instituição como um todo, a Defensoria Pública da União e nos estados, em relação justamente ao cumprimento de uma determinação, na verdade, constitucional, da existência desse tipo de atendimento para a população, particularmente a população carente. Há uma perspectiva otimista em relação a esse atendimento à população carente, doutor? Sim. Inclusive, nós temos dois programas em desenvolvimento que visam justamente interiorizar a Defensoria, instalando nas 20 maiores comarcas do Estado ainda esse ano e, obviamente, em todas as comarcas ao longo do tempo, e também o projeto que a Defensoria vai à escola. Nesse projeto é encaminhado um defensor a uma escola pública, municipal ou estadual, e esse defensor esposa quais são as áreas de abrangência da Defensoria, esclarecendo sobretudo sobre os direitos fundamentais, não só das crianças, mas também de seus pais, que o foco é justamente difundir o nome da Defensoria para os pais dessas crianças que frequentam as escolas. Nós entregamos uma cartilha que estabelecem esses direitos fundamentais e fazemos a explicação sobre a atuação da Defensoria, o seu alcance e quem tem o perfil para ser atendido pela Defensoria. Existe um certo imaginário coletivo em que se imagina que apenas a pessoa, o cidadão que tem mais posses, tem mais dinheiro e pode pagar um advogado caro, ele tem garantia de uma boa defesa. Se sabe que, na verdade, entre os defensores em todo o Brasil, há diversos casos, há uma prestação de serviços de qualidade, com diversos processos em que se culmina com a absolvição do réu. Há um conhecimento, no caso específico do Estado de Goiás, de que esse trabalho ele é feito com seriedade. Como é que é o entendimento da população do Estado de Goiás sobre isso? A população, especificamente do Estado de Goiás, tem reconhecido o trabalho da Defensoria e a qualidade do trabalho desenvolvido pelos defensores. Recentemente, no final do ano passado, nós tivemos um mutirão do Tribunal do Júri. E nesse mutirão nós tivemos diversos processos atendidos pela Defensoria, dos quais várias absolvições. O nosso maior cliente hoje é o cliente da área de família, que consome praticamente 60% dos nossos atendimentos e dos processos que temos atendido. Mas também nessa área, como na área civil e juizados especiais, sobretudo no direito do consumidor, temos tido um enorme destaque com o reconhecimento da sociedade do trabalho desenvolvido pela Defensoria. No caso específico da Defensoria, também o doutor já nos disse que há a existência de psicólogos que trabalham inclusive no processo de triagem. Esse processo ele tem uma tendência a ser consolidado nos próximos anos, esse tipo de atendimento, para apaziguar os ânimos que muitas vezes acabam atingindo esse tipo de atendimento? Sim. Nós temos um programa de atendimento que é um programa de excelência. É denominado Programa VaptVupt, que busca a excelência no atendimento à comunidade. Não só na Defensoria, mas esse programa se estende a vários órgãos do Estado que também fazem atendimento à comunidade. Nesse atendimento do VaptVupt, existe o acompanhamento pela psicóloga, o acompanhamento pela assistente social e faz justamente essa triagem
para que possa se diagnosticar o problema e fazer o encaminhamento da forma mais adequada. Não obstante, nós temos inúmeros casos em que o defensor ele passa a ser, na verdade, um conciliador. Uma série de ações são resolvidas por meio da composição entre as partes. Nós já tivemos casos em que a defensoria encaminha a correspondência, por exemplo, para uma determinada parte, informando que esteve na defensoria uma mãe com um filho e estabelecendo a necessidade da propositura de uma ação de investigação de paternidade. Mas antes nós convidamos a parte para ver se ela tem interesse na composição. Em muitos casos, a parte já vem com um documento reconhecendo a paternidade da criança, independentemente da ação judicial. Então, esse trabalho que é feito pelo setor de atendimento e pelos próprios defensores como elementos de entrega da prestação jurisdicional, da necessidade das garantias desse cidadão, realmente tem encontrado amparo nas composições e na conciliação. O primeiro concurso para provimento do cargo de defensor está em pleno processo de andamento e se percebe que é um tipo de atendimento que ele demanda, se possível, um processo de treinamento. Isso já está previsto já para a primeira turma de defensores do Estado de Goiás que serão aprovados por concurso? Com certeza, assim que for homologado o concurso e providas as vagas com a nomeação dos defensores, passarão por um curso de capacitação, sobretudo para se robustecer esse sentimento, essa sensibilidade no atendimento à comunidade carente. Projeto de interiorização da defensoria. A perspectiva é plena a partir, inclusive, da própria realização do concurso e de novos quadros que passam a integrar a partir desse primeiro concurso para a Defensoria Pública do Estado de Goiás? Sim, esse projeto de interiorização da Defensoria é um projeto conjunto do Estado e municípios, aonde nossa proposta é que o município suporte os custos de estrutura, né, apresentando um local para se instalar a defensoria no município e os custos de manutenção. E o Estado fornecerá os defensores. Isso numa fase emergencial, numa fase inicial. É óbvio que no futuro a defensoria, com a autonomia que ela adquire por receita própria advinda do 10º, que é transferido pelo Estado, com certeza vai começar a edificar suas sedes próprias e ter estrutura própria em cada município para poder fazer o atendimento à comunidade. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado. Queria mais uma vez agradecer a presença do Dr. João Paulo Brezinski da Cunha aqui para falar a respeito da Defensoria Pública no Estado de Goiás. Muito obrigado pela participação. Boa sorte na continuidade do trabalho no Estado. Muito obrigado. E eu coloco a Defensoria Pública do Estado de Goiás à disposição de toda a sociedade que eventualmente tenha carência na busca da tutela jurisdicional. Na semana que vem tem mais uma instituição jurídica brasileira que você vai conhecer em detalhes aqui no Justiça em Foco, na TV Justiça.